Invincible. Sejam bem-vindos a mais um capítulo de... E a Mani e a Shiro tentam salvar Tsukasa. O capítulo começa onde terminou o anterior, onde a Yashiro fica com meio que um dilema mental entre o Amani, que tá meio que tentando salvar o Tsukasa, mas ela vai ter que parar ele, meio que só para meio que salvar os seus amigos, né, que na linha do tempo original. A Yashiro ainda fica indecisa e pergunta pro Amani que depois de que isso acontecer, ele volta pra casa, certo? O Amani fala que meio que foi por volta dessa época que o seu irmãozinho desapareceu. E a causa ele honestamente não sabe. É por isso que ele se mantém tão vigilante. Mas por conta pelo que aconteceu, meio que seria um problema se ele for descoberto. E aí a Yashiro escolhe meio que ir junto dele. O Amani até fala que é ele que meio que tem que fazer isso sozinho, mas a Yashiro diz que ela veio ajudá-lo. E se houver algo que ela pode fazer, ela pode ajudá-lo. O Amani tenta explicar que ela só vai complicar as coisas, mas a Yashiro não tá nem aí. E ele já deixa ela ir junto. Pois se ela estiver tão disposta a ajudar o Tsukasa, seria de grande ajuda. A menina escolheu meio que ajudar o Amani. Pois a Yashiro é assim, gente. Ela é uma pessoa muito gentil, principalmente com o Hanako, que no caso ela tá interagindo com a sua versão viva, a Amani. No meio do caminho, a Yashiro pergunta se o Amani gosta do Tsukasa e ele fala, não. Eu não gosto dele, não alguém como ele. Pois nossa mãe ficou louca, o pai nunca está em casa. E é tudo culpa do Tsukasa. Só para simplificar, ele tá falando do Tsukasa impostor. Então o que ele sente em relação ao Tsukasa real? É o que vamos descobrir nesse capítulo. Os dois chegam em casa, na Casa Vermelha, e meio que o Amani estranha, pois nesse dia eles estavam festejando seu aniversário, mas todas as luzes da casa estão apagadas. O Amani e a Yashiro correm e eles veem que não tem sinal de ninguém. A Yashiro pensa que meio que é porque o futuro mudou. Os dois meio que entram na casa e vão fazendo silêncio e eles veem que não tem ninguém pela casa. Aí os dois ouvem passinhos que eram do Baby Tsukasa, que tava segurando um ursinho. Os dois vão atrás da criança e aí que eles encontram o Tsukasa negociando com a coisa. E aí meio que o Tsukazinha, desde que o melhore. E aí a criança tava prestes a se jogar dentro do buraco. A Mani e a Yashiro ficam espantados, mas o Amani salva o Baby Tsukasa. E o Baby Tsukasa, Anissa, quem é você? E quando o Amani quase revelou sua identidade, a gente vê que não é só uma coisa, mas como várias coisas, que são com certeza partes daquela entidade. Os dois saem correndo junto do Baby Tsukasa e a coisa meio que fala, pô, entrega um sacrifício, entrega pra mim, eu não vou perdoar. Durante a correria, o Amani pergunta ao Tsukasa onde estão meio que seus pais. E aí que é revelado que o Amani meio que chorou meio que mais cedo naquele dia e não queria estar em casa, então eles saíram para comer. Mas o Baby Tsukasa voltou secretamente porque fez a promessa com a entidade. E a entidade meio que vai perseguindo meio que ambos, meio que conforme meio que vai vindo a decomposição da casa. E o Amani fala pro Tsukasa para não falar com essa coisa, porque já deu que meio que a gente sabe no que ocorreu. E eles tentam meio que escapar de lá, meio que do corredor. E a entidade tava determinada meio que a não deixar os crianças escaparem. Mas a Yashiro junto com a Amani meio que consegue meio que despistar da criatura e fechar a porta. Tudo se acalma aparentemente. E enfim a Yashiro e o Amani se aliviam. E aí que o Amani fala, pô, eu acho que minha casa é uma assombrada. E aí a Yashiro, pô, bem... Aí que a mãe percebe a calma meio que na cara do Tsukasa. E aí vai fazendo carinho meio que no cabelinho, no rostinho do Tsukasa. E aí a gente vê o Amani chorando e abraçando o Tsukasa, pois está feliz por tê-lo salvado. E enfim que se confirma uma coisa, o Amani realmente amava o Tsukasa. Só que o verdadeiro.
E toda essa tristeza e melancolia que o nosso Hanako tem é por ela culpa que ele meio que não conseguiu salvar o seu verdadeiro irmão. E, gente, dá uma dó e meio que uma satisfação em ver meio que o Amani salvou Tsukasa. Aí a Shiro se alivia e fica feliz pelo Amani. Só que aí ela lembra meio que dos olhares do Kou, Mitsuba, Teru, Aoi e o Akane meio que encarando. Tipo, pô, você sacrificou nós 5 pra uma criança. E aí a Shiro fica, putz, vacilei. Mas é claro que ela não vai dizer pra cadê devolverem para a coisa, porque, né? Meio que ela também não tá querendo arriscar uma criança. É, querida, todo bem tem o seu preço. É aí que de repente tudo dá um breu. E eles acabam voltando para a Casa Vermelha. Aí a Shiro fica chocada que eles voltaram para dentro, só que a casa estava um pouco diferente. Pois estava mais bagunçada, tinha muitos sacos de lixo e garrafas de saquê. É aí que o Amani começa a tremer, pois aqui é a casa dele. E o capítulo se encerra aí. Eu quero agora! Infelizmente, a gente ainda tem que aguentar meio que o hiato que meio que foi anunciado. Pois devido à necessidade de recuperação da Aidiro Sensei, que é a autora de Hanako, o mangá vai entrar em hiato a partir de 18 de novembro. E eles vão fazer meio que um anúncio principal, caso meio que ocorra meio que a retomada da série. Eu espero melhoras da autora, mas gente, que cliffhanger foi esse? Eu não sei como era a situação do Amani meio que na casa, mas pela reação do menino, coisa boa não é. E também achei fofo meio que a reação do Amani meio que ao ver o verdadeiro Tsukasa, pois você consegue ver o quanto ele ama verdadeiramente o seu irmão. E quero ver nos próximos capítulos como vai ser esse novo presente, pois afinal Hanako ainda tá no título, ou seja, ainda precisamos saber a existência do Hanako na história. E se o Tsukasa ainda vai ser o Yoshiro do Hanako. Esse foi o capítulo 130 de Hanako-kun. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Como eu não tô busy, fui!